Olá, quinto ano! Hoje, sexta-feira, dia de aula de redação, né? Então, hoje vamos relembrar um pouquinho sobre algumas dicas que nós viemos falando sobre a construção de um texto, né? E esse texto precisa de quê? De parágrafo. E esses parágrafos nós chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Para que esses 3 pontos específicos no texto? Para o seu texto ficar rico, né? Bem formulado. E quando pegarmos, sabermos que esse texto tem uma estrutura bacana. Mas não é só a estrutura que deve estar bacana. O linguajar, né? A linguagem que você vai utilizar. Ter o cuidado de repetições de palavras, né? Tia, mas como eu vou fazer? Simples, gente. Vocês têm um material riquíssimo junto com o material didático de vocês, que é o dicionário. Então, utilize esse dicionário sempre treinando para fazer produção textual, a redação de textos. Só aprende praticando, bom? Então, vamos praticar, aproveitar esse período de praticar a escrita e utilizando o dicionário para você ter o conhecimento de novas palavras, tá bom? E você poder saber e conhecer que uma palavra tem vários significados, que você pode modificar a sua palavra e dar o mesmo significado, tá correto? Então não esqueçam, dicionário, fonte de pesquisa, principalmente para conhecer novas palavras, introduzir no seu dia a dia e na sua escrita, nas produções textuais, nas redações, viu? E não esqueça dessa base aqui, tá certo? Agora nós vamos para o nosso gênero textual que hoje nós vamos estudar, são sinopses. Mas o que é a sinopse? Vou contar para vocês. Então a sinopse ela pode ser contada de um filme ou de livros, tá? Vamos ver a ideia principal, a ideia geral de sinopse. Geralmente é um texto, né, que tem a finalidade de despertar. Despertar em quem? Né? Despertar o interesse de quem lê. Ou seja, quando eu pegar um livro, então buscar recursos na internet e pedir sinopse do livro A Bela e a Fera, vai lá aparecer. Então eu vou ler, me chamou a atenção, se eu gostar, eu vou, né, tentar comprar esse livro, ir na banquinha de livros, na biblioteca, né, baixar no computador e vou ler esse livro, tá certo? E ele vai despertar um interesse pelo restante da história. Ou seja, ele dá aquela, uma pitadinha de saber, né, de curiosidade, e você vai querer saber mais sobre a história. Mas para isso vai ter que adquirir, né, o livro para poder ler a história. A sinopse não trata naqueles resumos, né? Como é o livro, quem é o autor, toda essa história, né? O que foi que aconteceu até o final, isso é um resumo. Não, ela trata principalmente a respeito do elenco, né? A obra, né? E alguns pontos bem específicos, né? Do início da história, certo? Então vamos conhecer algumas sinopses agora. Eu vou mostrar para vocês o livro de Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, certo? Muitos livros vêm com um resumo aqui atrás, tá bom? Então vamos ver a sinopse. É o seguinte: Chapeuzinho Vermelho, sua mãe, né, pediu para ela levar uma cesta de lanches lá para a casa da sua avó, né, que estava adoentada. Mas no meio do caminho da floresta, a menina encontrou um terrível lobo. Então isso é a sinopse. Mas aí eu vou ter interesse em saber o que foi que aconteceu. Aí eu vou pegar o livro, vou em busca, tentar encontrar esse livro para ler a história.
Entendeu o que é a sinopse? É um simples, né? São frases que constituem um texto que chama-se sinopse e ele dá um breve do que é a história e você vai ficar com a curiosidade de saber. Por isso, ó, buscar o livro. Outra sinopse. Essa que eu fiz do livro, tá? Chapeuzinho Vermelho. Agora eu vou mostrar pra vocês a sinopse da Bela e a Fera. Amo demais. Então, a Bela e a Fera era em uma pequena aldeia da França vive Bela, uma jovem inteligente, que era considerada estranha, né, pelos moradores da localidade. E seu pai era um inventor. Seu pai gostava muito de inventar. Ele era visto como louco na aldeia onde eles moravam, na comunidade, né? E a Bela era cortejada pelo Gaston. Então, seguindo os dias, o pai da Bela resolveu ir para a feira demonstrar os seus inventos, né, as suas invenções. E acabou que ele se perdeu na floresta e foi atacado pelos lobos. Desesperado, sem saber o que fazer, ele se abrigou em um castelo, mas ele não sabia de que era o castelo, e acabou sendo, prisioneiro de quem? Da Fera. Então aqui é a sinopse da Bela e a Fera. E para saber como acabou essa história, eu preciso ler o livro ou assistir o filme, tá bom? Como eu disse para vocês, a sinopse pode ser dos livros e dos filmes, tá bom? Então, curiosidade, vamos assistir o filme. Se você já assistiu, então você sabe muito bem como acabou a história, certo? Agora eu vou falar para vocês sobre a sinopse da Arca de Noé. Ó, tô vendo que é a Arca de Noé. Então, quando Noé foi escolhido por Deus para construir uma grande arca, ele deveria abrigar 2 animais de cada espécie, protegê-los do grande dilúvio que ia cobrir os continentes de água. Então, aqui são a sinopse da Arca de Noé, do livro, certo? E aí, o que foi que aconteceu? Então aí ficou a curiosidade de saber se realmente Noé obedeceu de colocar os animais, né, de cada espécie dentro do barco e se eles conseguiram se salvar. Para isso, nós teríamos que ler o livro, né? Já lemos, né? Então nós conhecemos a história que foi que aconteceu, certo? Agora eu vou falar de um filme bacana que é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, né? Peter foi em uma excursão visitando um laboratório de genética, né? A exposição de aranhas de 15 espécies diferentes de aranha, junto com seu amigo. Aí depois ele foi picado pela aranha, né? E isso, o que aconteceu? Modificações genéticas em Peter. E Peter passou a ser um jovem a ganhar superpoderes. E o que ele fez? Muito bem, eu sei que vocês sabem. Esse filme é ótimo, todos assistiram, então conheceram a história. Então, gente, sinopse é isso. É uma pitadinha de gosto, né? Aquela que deixa a gente a curiosidade de querer saber o que é que aconteceu, certo? Você também vai nos mostrar, através de exercícios, atividades desenvolvidas no seu livro de redação, qual é o seu filme preferido e o seu livro de história preferida e vai fazer a sinopse. E nós vamos compartilhar esse conhecimento através de vídeos e vocês falando para mim qual é o filme preferido e qual é o livro preferido. Então, capriche na sinopse,
Eu sei que vai ser, ó, vai sair super bacana a produção de vocês, tá bom? E caprichem mesmo, que eu quero receber todas, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima aula.